Então, boa noite, boa noite. Parecendo radialista. Ah, vejam, então vamos para a aula em si, né? É, essa é a primeira aula técnica, né? Tecnicamente falando, é a primeira aula de cálculo 2 do semestre 2021. E, e aí temos uma certa necessidade de determinar questões práticas. Vamos ver a teoria. A teoria se divide em três partes. A primeira parte seria a parte de integrais. Eu vou determinar, supor que isso comporta 20% da teoria do curso, são integrais a uma variável, de funções a uma variável. Depois tem a parte de séries. E aí, vamos supor que isso comporte 15% da parte teórica. Então, teríamos aqui já 35% da parte teórica. E ficamos então com 65% da parte teórica para ser feita para funções de várias variáveis. E vamos ver o que são funções. Especificamente há duas variáveis. A gente, tudo que a gente vê para funções de duas variáveis é, vai poder ser estendido para funções de mais de duas variáveis sem grande problema. Então vamos ver o que são funções a duas variáveis e os elementos das funções. São domínio, gráfico, comportamento da função de uma forma geral, se ela pontos de continuidade, da função. A gente já sabe, já deve saber o que é continuidade, né? E aí vamos estudar limites, técnicas de limite para essas funções derivadas, ideia de, ideia de introduzir para funções de várias variáveis o que são as derivadas. Que agora ganha um contexto completamente diferente e inovador, porque agora temos que as funções de duas variáveis elas não são mais os gráficos não são mais curvas, né? Então se a gente considera, vou só considerar a princípio o seguinte: é, hum, eu vou considerar a função f de xy igual x quadrado mais y quadrado. Eu vou supor que vocês já viram é, cônicas e quádricas em geometria analítica. Se não, a gente faz um breve adendo, seria no futuro, quando formos usar melhor. E aí o fato é que aqui x e y são variáveis, então posso considerar que x varia 0 e y varia 0 a 1. Tem muito argumento além disso. E ao dizer isso, eu estou dizendo então que os valores de x e y aqui variam de 0 a 2, né? Você considera os extremos, quando x e y assumem os valores extremos, f de xy, f de 1 é 2. Então, agora, olhando para a questão gráfica, então o que eu vou ter aqui no domínio são círculos concêntricos. Quando eu vou variando pontos no domínio, vou ter alcançando esse círculo. E, por outro lado, quando eu vou olhando para o gráfico, eu vou obter superfície
Então aqui eu teria a variação 0 até 1, tanto quanto em y. E naturalmente aqui em z eu vou ter a variação 0 até 1. Aqui. E essa superfície, ou seja, essa coisa, o que é, né? Essa coisa em amarelo, o que é? A gente pode observar o seguinte: a equação que temos é essa. E o que é que diz essa equação quando você considera as variáveis x, y e a tal variável z que eu inseri depois? Quando eu considero o x e o y aqui, são variáveis de entrada. Então significa que eu vou considerar o par x e y e vou gerar o valor x² mais y². Isso aqui são as variáveis de saída. Esse é o valor de saída, que eu vou chamar de z. Quando eu faço isso, então, o z ele é a raiz quadrada do raio. Isso aqui, se fosse a equação de uma circunferência, o z seria a raiz quadrada do raio. Né? Então, significa que para cada xy que você considera aqui, e você sobe com ele até o z, você vai ter aqui uma circunferência, que seria, eu vou desenhar de verde aqui, é como se fosse essa aqui subida. Né? Eu estou subindo, a circunferência está aqui em verde, até essa altura aqui. Então, está gerando essa curva que está no espaço, né? Esses pontos estão no espaço, esse ponto laranja. O ponto laranja aqui, ele é um ponto que tem coordenadas x, y e z. Mas são de tal forma que as coordenadas x e y geram a terceira coordenada z fazendo isso, tomando o quadrado de x e somando com o quadrado de y. Aí isso vai gerar o ponto espacial que estaria naquela curva. Pois bem, eu posso fazer isso, agora eu vou tentar recriar essa mesma imagem, agora considerando espaço mais limpo, né? Vou considerar discos no plano. E agora eu vou redesenhar a superfície. Então observa aí que eu vou ter eixos Y e o eixo Z. Né? E para cada circunferência que está ali embaixo, eu vou desenhar de verde. Eu vou ter aqui nessa superfície uma circunferência que está relacionada a essa está relacionada a essa aqui, e aí essa aqui está relacionada a essa outra aqui. Né? Então, o que é esse conjunto em amarelo que eu estou gerando aí? É um conjunto de circunferências que vão ficando cada vez maiores à medida que eu estou aumentando o raio aqui no domínio, né? Chama aqui de domínio. À medida que eu aumento o raio aqui dos discos ou das conferências no domínio, eu vou aumentando a altura d, portanto eu vou aumentando o disco, né? Então agora quando você considera, isso é quando eu estou considerando valores longe, né, um do outro. Mas quando eu considero valores muito próximos, dois discos estariam muito próximos aqui, tão próximos que é como se eu estivesse considerando uma aproximação aqui infinitesimal. Então, dois discos estariam muito próximos aqui, não teria como distingui-los. Então, por isso que a gente desenha assim, considerando
Isso aqui é como se fosse uma cuia e que fosse contínua, né? Isso aqui é tudo uma região contínua. E aí quando eu corto essa região com um plano, aí eu tenho como seção uma circunferência à altura desse plano. Isso aqui seria o gráfico de uma função de duas variáveis. Veja que isso é uma coisa muito diferente do gráfico de uma função de uma variável, né? O gráfico de uma função de uma variável, se é uma função contínua, eu pego um intervalo AB e determino que para cada valor de x que está entre AB, eu vou ter um respectivo valor f de x. E se eu suponho que essa função seja contínua, é a coisa mais básica das funções que estamos tratando, então significa que tem lá um valor que é referente a f de A e tem um valor que é referente a f de B. Vamos supor que seja esse aqui. E como a função f é contínua, então ela está pegando valores entre A e B e está levando em valores entre f de A e f de B, o gráfico dela vai ser uma curva que passa por esses dois pontos e agora liga esse ponto àquele. De alguma forma, não importa como. E o que importa é que eu vou sair desse ponto e vou chegar naquele ponto ali, né? Naturalmente passando por esse ponto que eu falei, que está no gráfico, né? Então eu vou sair do ponto A e vou chegar ao ponto B passando pelo ponto C. Se a função é contínua, ela vai fazer isso de alguma maneira. Poderia ser essa função, ou poderia ser essa função. Ou poderia ser essa função. Aqui teria que tomar um certo cuidado nessa região aqui, né? Que ela ficou quase que vertical. Sabemos que gráficos verticais não... curvas verticais, né? Não são gráficos de funções. Mas bem. E aí, o que fazer para estudar funções que têm esse comportamento aqui? A gente tem as ferramentas da análise. Faz isso. Ferramentas da análise para funções de uma variável. E quais são as perguntas que nós queremos fazer sobre essas funções? Sobre funções de uma variável. Pois bem, nós poderemos querer saber qual é o domínio de definição. Aí agora minha mãe mandou uma foto. Qual é o domínio de definição de uma variável, né? E agora vocês ficaram aí com as minhas mensagens, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Prestem atenção. Então vamos lá. E a primeira pergunta que poderemos fazer, eu vou mudar a cor para ficar uma coisa mais visível, né? A primeira pergunta que podemos fazer é sobre o domínio da função, ou seja, quais são os valores que nós podemos assumir, valores reais que podemos assumir, para os quais a função está definida. Esse conjunto chamamos domínio da função. E f de x já podemos considerar como sendo um gerador de números reais, né? E como consideramos f de x como um gerador de números reais, a partir de escolhas pré-estabelecidas para x, ou seja, x tem que estar no domínio em que f de x exista, né? Então esse conjunto, que é o domínio de f de x, é o conjunto de valores de x, que são números reais, tais que existe f de x. O que é que matematicamente significa? Significa dizer que, de acordo com a expressão algébrica, em geral, as funções que nós vamos tratar são funções algébricas, trigonométricas, exponenciais ou logarítmicas. De acordo com essas expressões, com a expressão da função, eu vou poder adicionar um valor numérico
pré-estabelecido por esse conjunto, né, para a variável x, e isso vai gerar um número real. Então, quando eu considero, por exemplo, a expressão x² mais 1 quocientado por 1 menos x, isso é uma função real, sabemos disso, porque isso é o quociente de dois polinômios. O quociente de dois polinômios é uma função real algébrica. E quando eu considero agora essa expressão, é aquilo que eu falava sobre a expressão algébrica, o que eu tenho nessa expressão é, para as variáveis x, selecionada com certo cuidado, eu vou poder gerar valores que eu vou chamar de f de x. E quem são os valores possíveis para a variável x? São os valores em que esse quociente aqui, que essa expressão, ela existe, ou seja, é um número real. Então agora vamos analisar quais são as operações que são feitas. Quando você analisa assim, você observa, aqui eu tenho x², essa é uma operação que não causa nenhum problema, eu posso considerar o quadrado de qualquer valor real, e eu tenho depois x² somado com 1, eu posso fazer isso, eu posso somar quaisquer dois números reais, isso é um número real. Por outro lado, aqui eu tenho 1 menos x, e eu posso subtrair 1 de 1, qualquer número real. Pois bem, até o momento eu não tenho nenhuma indeterminação. Ou seja, não tenho nenhum problema de geração de números. No entanto, quando eu observo o quociente dos números que eu chamei de numerador e dos números que eu chamei de denominador, agora quando eu observo o quociente entre esses dois conjuntos, aí eu vou ter um problema. Porque quando esse conjunto aqui atingir o valor zero, ou seja, quando ele for nulo, eu tenho um problema porque a divisão não está definida. Aí é quando eu crio uma indeterminação, por causa da impossibilidade de determinar um valor real. Por isso que chamamos de indeterminação. Portanto, por ser indeterminado, eu não posso considerar esse valor específico. Então, o valor específico que está relacionado com o fato de x, de 1 menos x ser zero, eu não posso considerar. Portanto, 1 menos x igual a zero tem que ser descartado. Eu tenho que descartar esse valor. Mas isso ocorre exclusivamente quando x é igual a 1. Pois bem, então quando x é igual a 1, nós temos um forte candidato a uma ruptura de comportamento para a função que eu determinei aqui como sendo f de x. E esse forte candidato aqui, ele é um candidato a quê? Agora passamos a estudar o comportamento infinitesimal do domínio, né? Ou seja, dos pontos que estão no domínio, mas que se aproximam de pontos que não estão no domínio, porque é exatamente o que esse ponto é. Esse aqui é um ponto que nós chamamos de ponto de fronteira do domínio. E como é que a gente olha o domínio dessa função? A forma melhor de olhar para o domínio dessa função é olhar através de um gráfico, ou seja, expressando ele geometricamente. Qualquer número real, o conjunto dos números reais, eles podem ser representados da seguinte maneira: se representa como uma linha reta. Né? Uma linha reta. Por que eu falei linha reta? Porque isso aqui é uma linha. Mas não é reta. No entanto, em algum aspecto, esses dois conjuntos são iguais. Eu vou deixar isso aí como um adendo. Eu estou chamando o conjunto dos reais, é um conjunto numérico, e eu estou dizendo que a gente representa ele usando essa simbologia aqui, e não esta. Mas é possível definir uma função entre esse primeiro conjunto aqui, que é a linha reta, e esse conjunto específico que eu determinei aqui, que é uma curva. Nesse caso, uma curva no espaço.
nós vamos poder olhar isso quando formos olhar funções de mais de uma variável. Vamos poder olhar isso. Na verdade, daqui a pouco eu posso já mostrar isso. Pois bem, pois bem. Então, consideramos a reta como em sua representação canônica como uma linha reta e podemos definir ali a habitual ordem dos números, né? Eles estão distribuídos em ordem. Então eu sei que eu tenho 0, à direita do 0 eu tenho 1, a mesma distância do 1 eu tenho, do 0 ao 1 eu tenho o 2, 2 está equidistante do 1, assim como o 1 está para o 0, o 3 está para o 2 equidistante, assim como o 2 está para o 1. Então existe uma uniformidade nessa representação e aqui para o lado esquerdo tem a mesma representatividade para valores negativos. E a gente usa genericamente valores inteiros para fazer essa representação, porque são os conjuntos que têm maior fácil compreensão, né? de mais fácil compreensão. Eu poderia estar usando aqui números racionais, né? Poderia dizer aqui, sei lá, 1/2, 2/3, 5/4. Poderia estar usando números racionais, são números reais. Ou então raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. E aí por diante. Eles são tão números reais quanto esses. São números reais assim como os outros. Mas continuamos usando esses números aqui porque eles são passivos de uma compreensão quase que imediata. Chamamos isso de mnemonia, né? Ou seja, eles são mnemônicos. A gente olha e entende, né? Então, quando eu digo de 0 a 1, você vê lá um comprimento inteiro, 1. Isso causa um efeito de simplicidade que é o desejado. Mas bem, e até porque é o número 1 que estamos procurando, então ele teria que estar aqui. Então, é esse número que é o alvo das nossas atenções quando estamos estudando essa função aqui específica, que seria a função x² mais 1 cocientado por 1 menos x. Eu vou reescrever a função, tá? Para deixar o raciocínio limpo. Então vamos lá. Então a função que eu quero estudar é x² mais 1 quocientado por 1 menos x. E aí eu já observei, com todo o cuidado possível, que existe um conjunto chamado de domínio de f de x. E esse conjunto é definido por todos os números reais, exceto 1, que é quando x é igual a 1. Ou seja, na verdade eu tiro 1, né? E aí a gente tem essa forma de representar o conjunto, mas também tem a forma geométrica. E aí você pode representar o conjunto domínio dizendo que seria conjunto de todos os números reais, exceto o 1. Aí você vai e coloca uma bolinha aberta no 1. Então significa que eu posso considerar x como sendo um número maior que 1, e aí x estaria nesse pedaço aqui. Ou eu posso considerar x como sendo um número menor que 1, e x estaria nesse pedaço da reta aqui. Então são semi-eixos da reta, né? Então seria semi-reta superior acima de 1, semi-reta menor que 1. E aí eu posso escrever isso exatamente assim: x é maior que 1 e estaria ilimitado, ou seja, é qualquer número positivo, né? Então posso escrever assim. E aí então teria segmentos menos infinito 1, união 1, infinito, mais infinito. Esse é o domínio da função. Pois bem, agora observa o seguinte: para qualquer valor que eu considerar do domínio, eu não tenho problema com a função. Então, são números que não causam indeterminação. Portanto, quando eu considerar um número x tio aqui, eu vou obter aqui um número. Então, para todo x tio,
e está no domínio da função, nós temos que f de x tilde é igual a x tilde ao quadrado mais 1 sobre 1 menos x tilde. Para todo elemento que está no domínio. Não existe nenhuma exceção. Porque o domínio é um conjunto que não possui o 1. Tá aqui, o domínio não possui o 1. Então, não tem nenhum valor no domínio que cause indeterminação na função. Portanto, eu posso considerar que isso aqui é verdade para qualquer valor da função. É por causa disso que existe uma regra para o cálculo do limite, que seria agora, que eu vou agora enunciar, que é a regra de substituição direta. Então você pode substituir diretamente. Vou começar aqui em cima. Você pode substituir diretamente quando você está interessado em calcular o limite de uma função para um valor que está no domínio da função. Basta fazer isso e calculou o seu limite. Mas é isso se o elemento está no domínio da função. Mas eu estou inserindo aqui um conceito que veio do nada, né? Limite. O que é o limite? Da forma que está posto, assim, quando o número ele é um elemento que está no domínio da função, então eu posso ir lá e calcular o limite. Então significa que o limite é uma função, ou seja, ou é um comportamento que eu analiso para a função, que é um gerador de números, quando eu escolho valores para x. Então, na verdade, o limite seria, então, uma análise da função, ou seja, dos valores que a função gera, quando eu estou com x próximo de um valor pré-estabelecido. E aí eu posso observar o seguinte: para essa função aqui, o único valor de interesse é o valor x igual a 1, que é exatamente onde a função quebra. Em algum sentido, que eu não sei ainda que sentido é esse em que ela quebra, mas é um sentido de indeterminação, pelo menos. Né? Então, é indeterminado. Então, é um sentido, pelo menos, de indeterminação. Ou seja, é algo que eu não posso conceber. Porque eu não sei quanto é um número dividido por zero. Esse é um conceito que não se faz. Como a gente não pode saber o que é isso, então a gente procura saber o que seria algo desse tipo. Quando a gente não sabe exatamente o que é, então a gente tenta entender o que é que se comporta como se fosse. Então vamos em busca disso, de uma coisa que se comporta como se fosse. Como se a gente estivesse procurando como é que a função se comporta quando eu estou ficando cada vez mais próximo de 1. Mas por que só esse número interessa? Eu já falei, porque qualquer outro número que você pegar, literalmente, é só você ir lá e substituir na expressão da função, porque não há problemas. Porque todos esses valores aqui são determinados. Eu sei exatamente calcular quem são esses valores para qualquer outro valor que seja diferente de 1. Eu sei calcular, portanto não tem problema. Então são valores que estão no domínio, todo valor que está no domínio da função não causa problema e não causa interesse. Os únicos problemas e únicos valores de interesse são aqueles que estão na fronteira do domínio das funções e que são finitos. Por exemplo, eu tenho aqui x igual a 1. Está na fronteira da função e é finito. E aí, por que eu falei isso finito agora? Né? De onde é que veio essa história de finito? Porque quando você considera... Vou considerar a mesma função de novo. Quando você considera a função x² mais 1 sobre 1 menos
x, você tem duas perguntas a fazer. Quando x se aproxima de 1, o que é que acontece? Essa é a primeira pergunta que você pode fazer e deve fazer. E até o momento não sabemos o que acontece. Mas tem uma outra pergunta que também deve ser feita. Eu coloquei lá no gráfico da representação do domínio da função, mas não falei quase nada sobre isso, mas nós também estamos interessados em saber quando o número é muito grande ou muito pequeno. O que é que acontece? Essas são as perguntas que nós fazemos, e são as duas perguntas canônicas a se fazer, e nós respondemos essas perguntas, ou seja, você pergunta o que é que acontece quando x se aproxima de valores que não estão no domínio? Essa é a primeira pergunta aqui. E a segunda pergunta é o que acontece quando x assume valores muito grandes ou muito pequenos? Genericamente são essas duas classes de perguntas que nós fazemos e respondemos elas usando limites. Então, o limite ou a função, né, de comportamento ou análise comportamental da função para a aproximação infinitesimal de valores da variável x correspondentes a quando x se aproxima de 1 ou quando x se aproxima de valores grandes ou pequenos arbitrariamente, essas aproximações nós chamamos de limite. Então, o que seria o limite em si, de forma clássica? Pois bem, o limite seria um valor. Nós dizemos então que o limite, dado o intervalo de definição da função, dizemos que o limite existe para um certo valor x. Dizemos que o limite existe quando é possível determinar um número em que um certo comportamento acontece. Que o comportamento é esse? Então, vou dizer que existe um número L, que seria então o limite da função, de tal modo que eu posso buscar uma aproximação de L. Então, nesse caso aqui, eu estou procurando um delta, né? Então, nesse caso, um epsilon, né? Para cá, chamar de epsilon. Então, procurando L mais epsilon e L menos epsilon. O epsilon seria um número pequeno, procurando pequeno. E eu quero que nessa busca por uma variação de L, eu possa encontrar uma variação de x. Então eu tenho aqui x til mais delta. E tenho aqui um x til menos delta. De tal forma que quando eu considerar agora essas aproximações, o que vamos ter é que o gráfico da função vai ficar preso dentro desse quadrado gerado por essas aproximações. Aí você pode questionar, claro, mas eu posso escolher qualquer epsilon e isso vai ser verdade, então existe limite para qualquer função. Não é assim que funciona. A questão é que eu posso escolher epsilon, mas o delta que eu estou escolhendo, ele depende de epsilon. Quando você escolhe epsilon, implicitamente você está escolhendo um delta. O delta depende do epsilon. E o que é o epsilon? O epsilon é um número infinitesimal. O conjunto dos reais tem a seguinte característica. Característica macro e micro. Nós precisamos dela. Então vou fazer com uma certa riqueza de detalhes para que nós possamos usar na prosperidade, que vocês possam ensinar a seus netos. Pois bem, então a questão é a seguinte. Suponha um número real qualquer, A. Agora, que a reta real é essa reta laranjinha, é uma reta real, é uma reta que representa o conjunto dos números reais, e esse número A é um número que desejamos analisar. Então nós temos a análise, que nesse caso agora é uma análise micro. Então nós estamos querendo nos aproximar do número A, e nós podemos fazer isso de duas formas.
Podemos nos aproximar de valores que são maiores que A, e nesse caso dizemos que estamos nos aproximando por A mais, ou podemos nos aproximar por valores menores que A, então nesse caso dizemos que estamos nos aproximando por A menos. O que é A mais e o que é A menos? É exatamente o que a palavra diz. A mais é um número um pouquinho maior que A. E A menos é um número um pouquinho menor que A. O que significa esse um pouquinho maior e um pouquinho menor? Significa infinitesimalmente maior ou infinitesimalmente. Então agora vamos explicitar o que seria esse A mais e esse A menos. Esse A mais, ele seria o valor de A acrescido de algo muito próximo de zero. Tão próximo de zero que eu nem posso diferenciar esse número de zero. Ele estaria tão próximo de zero e a diferença dele para zero é desprezível. Posso desconsiderar a diferença deste número aqui e o número zero. E como é que eu posso escrever esse número? Posso escrever ele como 10 elevado a menos n, quando n é um número natural qualquer. O fato de eu estar escolhendo um número natural qualquer é que faz com que esse número aqui fique muito próximo de zero. E muito próximo mesmo. Tanto é que a diferença dele para zero é zero. Quando n é qualquer, aqui você vai chegar à conclusão de que a diferença desse número e zero é zero. Então, ou seja, na prática, eu estou com dois números distintos, mas quando eu estou fazendo considerações de erro, é um erro que eu posso desprezar. Portanto, quando eu me aproximo de A por valores maiores, eu estou considerando que A mais ele é diferente de A por um número infinitesimal, ou seja, é um número dessa forma. 10 elevado a menos n, quando n é qualquer natural. Essa é a diferença entre A e A mais. E a mesma coisa para A menos. A diferença é que aqui, em vez de estar somando, eu vou estar subtraindo. Então é A menos 0,0 e tantos zeros quanto eu queira. E esse número é da forma 10 elevado a menos n. Portanto, é A menos 10 elevado a menos n. Então, é isso que significa o A menos e é isso o que significa o A mais. Então, eu posso me aproximar dessas duas maneiras do valor de A. Mas essas são as únicas aproximações que eu posso fazer? Não. Eu posso fazer aproximações me distanciando de A abruptamente. E tanto quanto eu queira. O que significa essa outra seria o macro, né? Então seria eu buscar valores cada vez maiores. É quando eu digo que o x está explodindo ou indo para mais infinito. O que significa ir para mais infinito? Vamos buscar esse ir, né? Ir, o verbo, a ação de ir para mais infinito. Vamos tentar entender o que é que significa. Então, dado o número x, eu estou dizendo que x está tendendo para mais infinito. Ou seja, que eu estou escolhendo valores cada vez maiores, se para qualquer número que você encontrar n, então o x que você está procurando, que seria uma sequência, né? Então vou chamar de xn. Então, estou dizendo que xn está indo para mais infinito. Se para todo n que eu considerar, deixa eu desfazer esse risco, se para todo n que eu considerar nos naturais, xn for maior que esse n. O que significa, então, isso? Significa que eu estou considerando a reta dos reais, e aí eu estou considerando que para um certo x, para um certo n, ali, que é o índice aqui, ó, então estou considerando x0, x1, 2, é uma sequência de números. 3 e
xn. Então, estou dizendo que xn está tendendo a mais infinito se toda vez que eu fixar possível limite para os valores de n, esse limite eu chamo de n grande, terá um n que vai estar maior que n, vai ter um k, né? Vou chamar de k. Então vai ter um xk que é maior do que esse n, para todo n que eu escolher. Aí suponha que você gostou desse n, aí você encontrou esse xk. Você pode continuar e procura um outro n, um n1. Por hipótese, vai existir um outro k que vai fazer isso. Então, eu tenho aqui k1. E você pode fazer isso indefinidamente. Por isso que eu estou dizendo que os valores de xk estão ficando arbitrariamente grandes. E o arbitrariamente grande, a gente pode de novo usar a potência de 10 e dizer que isso é 10 elevado a n. Isso é arbitrariamente grande. 10 elevado a n é muito maior do que 10 elevado a n menos 1. Quanto maior? 10 vezes maior do que n menos 1. E é menor do que 10 vezes 10 elevado a n mais 1. Ou seja, esse número é 10 vezes menor do que este e é 10 vezes maior do que aquele. Cada vez que eu escolho um n, eu estou multiplicando ele por 10. Então, estou aumentando esse número, essa escala em 10. Então, veja que fazer isso, e como eu posso escolher qualquer n, então, fazer essa potência 10 elevado a n para qualquer n que eu puder escolher, e eu escolhi um n, aí esse n gerou um número. Eu posso agora escolher um outro n, 10 elevado a n 1. Posso escolher um outro n, que é ainda maior do que esse. Isso é crescer arbitrariamente. Diminuir arbitrariamente é fazer o oposto. É dizer, então, que eu estou reduzindo o número. Pego ali uma referência 0. Então, estou dizendo agora que x1, 2, 3 está tendo esse comportamento, que é oposto ao comportamento em azul. Significa que para cada valor que eu fixar aqui, m, vai ter um xk que vai estar menor do que m. Porque quando eu estou à esquerda de 0, quanto mais eu me distancio de 0, menor fica o número. E aí a gente representa isso como dizendo que é um número negativo de ordem infinita. Então, isso aqui nós devemos entender como sendo uma classe de números. Ou seja, é um comportamento para o infinito, né? Ou seja, são números que estão ficando arbitrariamente pequenos, porque eles são negativos e são grandes, então são arbitrariamente pequenos. São essas duas características para infinito que nos interessam e aquela outra sobre o ponto que está, ponto 1, que está fora do domínio. Então, para nós interessa quando o x vai para mais infinito, quando ele vai para menos infinito, e nos interessa quando o x se aproxima por valores um pouquinho maiores que 1 e um pouquinho menores que 1. Essas são as perguntas que nós queremos fazer quando estamos analisando a função x² mais 1 quocientado por 1 menos x. Isso aqui, essas perguntas justificam a análise de primeira ordem, que é a análise do comportamento da função através dos limites. Esse valor seria um valor de descontinuidade de primeira ordem, segunda ordem, a depender do tipo de ruptura que é feita sobre o comportamento da função. Nesse caso, o que vai acontecer é que isso aqui vai ser uma assíntota vertical. Ou seja, que não é isso, não é uma assíntota vertical, que é uma reta. O que significa que não existe valor que eu possa atribuir para f de x
de tal modo em que x se aproximando de 1 atinge esse valor. Então, quando x se aproxima de 1 por valores maiores, o quociente tende para 2, enquanto que o denominador tende para 0. Por valores positivos, significa que a função tem um comportamento explosivo desse tipo, quando se aproxima de 1 por essa vizinhança, e vai para menos infinito. É assim ou é o contrário? Eu acho que é o contrário, né? Porque quando x se aproxima de 1 aqui, 1 é maior que 1. Então é o contrário, desculpe. Não é aqui. É aqui embaixo. Negativo. Porque aqui é o contrário, né? Quando x se aproxima de 1 por valores maiores, eu tenho 1 menos 1 mais. Então isso aqui é positivo. Ah, não, desculpa, é negativo, né? Negativo. Porque esse número é maior que este, né? Eu estou subtraindo 1 de um número maior. O contrário seria 1 menos 1, que é menor, né? Então isso aqui agora é positivo. Então, ou seja, quando eu me aproximo por aqui, aí eu estou explodindo assim. Significa então que essa determinação, ou seja, a reta que passa vertical no ponto 1, ela é uma assíntota vertical para o gráfico da função. Então a função na vizinhança do 1, ela tem esse comportamento assintótico. Ela tem esse comportamento assintótico que é... eu estou recebendo e-mails aqui. Que é explodir para mais infinito quando x se aproxima de menos 1 e explodir para menos infinito quando x se aproxima de 1 por valor positivo. E quando x vai para mais infinito, o que acontece? É mais ou menos o seguinte: os números que estamos gerando são da forma x² mais 1 quocientado por 1 menos x. Eu posso reescrever isso dizendo que é algo do tipo x² mais 1 quocientado por menos x mais 1. Né? Eu reescrevi aqui. E observa que quando x é muito grande, você somar com 1 não faz muita diferença. Então esses números aqui, quando x é muito grande, são na verdade do tipo x² e menos x. Mas isso aqui agora a gente tem como estimar. Isso aqui a gente pode estimar como sendo... Isso aqui é x que multiplica x, quocientado por x. Isso vai dar menos x. Então é isso aqui que acontece. X vai para menos x quando x vai para infinito. Mas x indo para infinito, x vai para menos infinito. Né? Então o que acontece aqui é que a função, de alguma maneira, ela cresce e depois decresce, vai para menos infinito. E por outro lado, ela aqui, eu acredito que ela vai para infinito, né? Quando x vai para valores, isso. Quando o comportamento é exatamente o mesmo, seria menos x mais 1, mas isso se comporta como se fosse x² sobre menos x, e se comporta como se fosse menos x. Quando x vai para um número muito grande negativo, isso aqui é positivo, mas muito grande. Então, isso vai para infinito. Então, o que acontece é alguma coisa desse tipo. Então, podemos dizer que se a função é contínua dentro do seu domínio, né? E ela teria, então, esse esboço de gráfico aí. Mas isso é só um esboço superficial, porque a gente não sabe exatamente como é que a função varia. Aí é onde entra a análise diferencial do comportamento da função. Que é exatamente saber entender quando é que a função ela cresce e quando é que ela é contínua, é constante, e quando é que ela decresce. A gente vai saber isso analisando um instrumento que nós chamamos de derivada, e podemos definir da seguinte maneira. Então, considera intervalo AB, vamos considerar uma função contínua definida no intervalo AB. Então, vamos considerar que o gráfico da função seja este, e vamos considerar então um ponto I, ponto C, e eu quero calcular a derivada da função no ponto C.
que é que vamos definir como sendo a derivada da função no ponto C. O nosso objetivo é entender critérios sobre os quais a gente consegue determinar quando é que a função f de x é crescente, quando é que ela é decrescente e quando é que ela é constante. Eu quero saber isso. Eu quero saber critérios em que eu possa definir esses três comportamentos. Então vamos tentar ver se a gente consegue isso. Então o que é que a gente faz? Eu quero calcular a derivada no ponto C. E eu quero saber, ou seja, o quanto a função está crescendo ou decrescendo nesse ponto, na vizinhança desse ponto. Qual seria a taxa de variação da função na vizinhança desse ponto? Para calcular isso, o que eu vou fazer é definir um instrumento que eu vou chamar de derivada, e aí eu vou considerar uma função côncava ou convexa. Eu vou considerar uma função assim, e aí fica mais fácil de definir, tá? Mas essa definição se aplica para funções que têm outras concavidades. Eu vou considerar aqui então a b e vou abruptamente considerar a função, o gráfico que seja a reta e corta, seria a reta secante, corta o gráfico no ponto A. Eu vou chamar isso aqui o ponto B, nem sei se ponto B. Então vamos definir isto. Então tenho aqui o ponto A é o ponto que é aí o ponto de coordenadas A, F de A, e o ponto B é o ponto de coordenadas B, F de B. Tá? E aí eu tenho essa reta secante. O que é que podemos fazer com isso, né? Da geometria analítica, da compreensão do comportamento, e aí podemos fazer uma associação bem simples sobre isso, que é a equação da reta. Tá? Equação da reta. É o que nós precisamos saber para definir derivada. Como é que calcula a equação da reta? Claro. Para calcular a equação da reta, o que eu faço é imaginar um triângulo que tenha como base exatamente o comprimento desse segmento e tenha como altura o comprimento desse segmento. E aí eu vou considerar aqui nesse triângulo um triângulo retângulo. Observa que ao fazer isto, quando eu faço isto, eu estou calculando um ângulo, né? Eu posso calcular aqui um ângulo, θ. E esse comprimento aqui, vou desenhar de outras cores, o comprimento verde, é o comprimento B menos A, que é a variação do domínio da função. E esse comprimento vermelho, roxo, verde. Esse comprimento verde claro aqui é o comprimento F de A, F de B menos F de A. F de B é maior que F de A. Então esse comprimento é F de B menos F de A. Portanto, o quociente desses comprimentos me dão valores de funções trigonométricas relacionadas ao cosseno, ou melhor, ao ângulo θ ou ao ângulo alfa, tanto a θ quanto a alfa. A ordem em que eu tomar os quocientes vai fazer com que eu calcule o seno, o cosseno, a tangente, a secante. Eu posso, se eu tiver, por exemplo, o comprimento dessa hipotenusa, né? Então, que eu vou chamar de H. Então, eu posso definir o cosseno de θ, o seno de θ, tangente de θ, cosseno de alfa, ou o cossecante de alfa. Eu posso definir todas as funções trigonométricas
tanto para alfa quanto para beta. Porque eu sei os 3 valores dos lados dos triângulos. E são esses 3 valores em quocientes específicos que determinam as funções trigonométricas. Pois bem, o que nós queremos calcular é o valor da tangente. É o que queremos calcular, o valor da tangente, a tangente de θ. Tá? Então, a tangente de θ, ela é o quociente específico da altura pela base. Então, vai ser exatamente f de b menos f de a quocientado por b menos a. Pois bem, dito isto, o que nós temos aqui é o valor da tangente da reta que passa pelo ponto A e o ponto B. Essa reta é unicamente definida. Essa reta definida, a reta que passa por A e B, ela está associada a uma função, que é a função que tem gráfico azul. E que passa por A e que passa por B. E o que é que eu posso falar sobre essa função? O que eu posso falar da função que está aí, definida, é que ela em A é menor do que ela em B. Eu posso falar isso. Então, o que eu posso dizer é que a tangente dessa função, e como B menos A é positivo, f de A é maior que f de B, então a tangente é positiva. Então, eu posso dizer algo sobre o ângulo da θ, né? O θ. Eu sei que a tangente é positiva. Então, eu tenho que lembrar um pouquinho como é o gráfico da tangente. Então, já que a gente está usando a tangente como ferramenta, eu preciso fazer uma pequeno adendo aqui sobre o comportamento da função tangente e observar o gráfico da função tangente. O gráfico da função tangente está definido entre menos π sobre 2 e π sobre 2. E ele tem esse comportamento aqui. Ele vem de menos infinito a 0 e de 0 até mais infinito, tangenciando essas retas. Então significa que ele é positivo de 0 até π sobre 2. Mas π é um valor que a gente sabe que está associado a 180 graus. Portanto, π sobre 2 está associado a 90 graus. Ou seja, o θ, para que a tangente seja positiva, tem que estar variando de 0 a 90 graus. Lembrando que a tangente não está definida para 90 graus, por isso que eu não coloquei igualdade aqui. Ela estaria definida para 0 graus. Eu vou colocar a igualdade aqui. Tá? Então essa é a variação para a tangente. E nós acabamos de observar aqui que é a variação que nós estamos buscando para esse tipo de comportamento aqui. Né? Então, significa que para a função ser crescente, ou seja, se eu quiser que para todo valor de x maior que a, f de x seja menos f de a seja positivo, a tangente tem que ser positiva. Né? Então a tangente tem que estar nessa variação aqui. Os ângulos têm que ser esses. Ou seja, eu tenho que de 0 a 90 graus. Né? Essa é a inclinação. Se a tangente for negativa, eu vou ter comportamento desse tipo aqui. Se a tangente for negativa, é porque a função é desse tipo. Então tenho aqui A, tenho aqui B. Então vou ter f de B, f de A, e aí observa agora quando eu for desenhar o gráfico, a reta, né, vai ser uma reta desse tipo. Quando eu for desenhar o ângulo, triângulo, quando eu for desenhar o triângulo, vou desenhar ele base, né? Observa que eu vou fazer B menos A, na mesma ordem, f de B menos f de A, que é negativo. Então pega aqui o módulo de f de B menos f de A, aí nesse caso aqui, quando eu estou calculando
esse ângulo, na verdade, é como se eu estivesse calculando o ângulo complementar ao ângulo externo, né? Então teria aqui θ', estou calculando esse θ aqui, isso aqui é maior do que 90. Quando eu estou calculando esse ângulo por essa perspectiva aqui. Então quando você olha isso aqui, você tem onde é que está? Lado, tangente. E ela é negativa. Quando a tangente ela é menor que zero ou maior que menos π/2. A tangente desse ângulo é negativa. Então, a gente pode observar isso nesse comportamento aqui. Então, ou seja, o que podemos observar é que a função é crescente quando ocorre algo desse tipo, e a função é decrescente quando ocorre algo desse tipo. E ela é contínua, ou melhor, desculpa, é constante quando nenhuma das duas coisas acontece, ou seja, quando ela não varia a imagem. Então, ela aqui, e ela pode ser crescente de várias formas, né? Pode ser crescente assim ou assim. Pode ser decrescente assim. O que importa, no final das contas, é que se você variar aqui para qualquer valor que você pegar de B aqui, quando você for calcular aquele ângulo θ lá, você vai observar que ele é positivo. Nesse primeiro caso aqui, o θ está 0 e 90. E nesse caso aqui, o θ ele é maior que menos π/2, que é menos 90, e menor que zero. E nesse caso aqui, ele é identicamente nulo. θ é exatamente igual a zero. Essas são as três possibilidades para variação de θ. O θ, porque eu estou querendo calcular a tangente, né? Ou θ está entre 0 e 90, ou ele está entre menos 90 e 0, e ele é diferente de menos 90, ou ele é identicamente zero. Então vou tirar o zero daqui para poder colocar ele aqui exclusivamente. Pois bem, essas são as três possibilidades da tangente. Então significa que a gente tem que ir em busca dessa variação, porque essa variação nos diz o comportamento que nós queremos. Exatamente quando é que a função é crescente, quando é que ela é decrescente, quando é que ela é constante. Pois bem, sabemos calcular o limite de funções, né, quando os valores se aproximam. O valor de x se aproxima de a, ou de b se aproxima de a. Então a gente vai e determina isso para essa expressão aqui. Então a gente usa essa expressão para definir o comportamento pontual. Por que a gente calcula o limite? Vamos pensar um pouco mais. Quando eu estou olhando aqui para o gráfico dessa função, né, de A para B, eu estaria tendo que toda vez calcular usando uma reta para determinar a variação dentro desse intervalo inteiro. Eu não quero ter esse trabalho, eu quero poder observar um ponto qualquer da função e saber se ali a função é crescente ou decrescente. Ou seja, se na vizinhança daquele ponto a função é crescente ou decrescente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a variação na vizinhança de um ponto e vou calcular o limite quando eu tiver infinitesimalmente perto desse ponto. Significa que eu estou fazendo B se aproximar de A ou A se aproximar de B. Né? Então, o que eu cheguei à conclusão foi que eu quero calcular a tangente de θ, e é dada pelo quociente de f de B menos f de A quocientado por B menos A. Eu cheguei a essa conclusão, eu quero calcular isto. Só que isto é calculado toda vez para B e A distante.
né? Então isso vai me dar uma estimativa de como é que a função se comporta para valores distantes. Eu não quero isso, eu quero saber para um valor qualquer, para um x qualquer, e não para valores extremos ou valores distantes, nesse caso discretos. Eu quero usar uma variável contínua. Eu quero saber ponto a ponto qual seria a estimativa disto aqui. Então, se eu quero a estimativa disso para quando para um valor qualquer de x, aí então eu calculo, por exemplo, para um x qualquer, né, seria, a princípio, eu faria isso, f de x menos f de a com x menos a, considerando que x é maior que a. Então, de novo, eu tenho aqui a tangente de θ. Agora, só que a tangente de θ não para BA, mas para XA. Pois bem, agora o que é que eu faço? Eu faço x se aproximar de A. Então, se x se aproxima de A, isso implica que x menos A se aproxima de zero. Aí eu vou e chamo isso aqui essa variável de H. Então, esse limite aqui vai poder ser reescrito como seria a tangente de θ', que é no limite, né? Limite. Quando H vai para zero, de f de x mais H menos f de x sobre H. Essas mudanças que você vê aqui no denominador, no numerador, é porque eu tirei o centro da derivada do ponto A e coloquei no ponto X. Então, eu estou fazendo a derivada na vizinhança de um ponto X que está no domínio da função. Essa tangente aqui agora é uma tangente muito específica. Por quê? Quando eu volto a olhar para o gráfico da função agora, eu vou supor que a função seja desse tipo. Quando eu volto a olhar para o gráfico da função agora no ponto x, esse θ aqui agora é um θ que calcula a reta tangente nesse ponto. E por que isso? Por que ele calcula a reta tangente naquele ponto? Porque a variação é infinitesimal, o h está indo para zero. Ou seja, no final das contas, eu estou olhando qual é a variação da função em uma perturbação do ponto x. Portanto, é como se a reta que tinha antes 2 pontos na curva passasse agora a ter um único ponto sobre a curva. Porque eu estou considerando esse limite aqui. O h está indo para zero, né? Então significa que a diferença entre x e h, ou seja, x mais h, que é esse ponto aqui, a diferença entre x e x mais h é zero. Então é como se eu pegasse esse ponto aqui e transformasse neste. Portanto, a reta agora é uma reta só. Melhor, a reta é uma reta, claro, era uma reta só. A reta agora passa em um único ponto sobre o gráfico. Significa que se eu estou calculando a tangente do θ da reta que passa por um único ponto sobre o gráfico, então eu tenho a variação instantânea da função naquele valor. E é isso que eu chamo de derivada. Exatamente isso aqui que eu vou chamar da derivada de f na variável x no ponto, nesse caso, f de x. Eu vou chamar, vou colocar aqui A, no ponto A, só para a gente dizer que está calculando a derivada de f no ponto A. Ou, genericamente, a gente diz que a derivada f' de x, que é, por um lado, a tangente da reta, a tangente da reta que tem ângulo θ' e que é tangente ao gráfico da função, é dada pelo limite de f de
mais h menos f de x quocientado por h, quando x vai para zero, quando h vai para zero. Então agora eu sei entender o comportamento da função, saber onde é que ela é crescente e onde é que ela é decrescente. Né? Então, quando eu volto para o esboço do gráfico da função x² mais 1 quocientado por 1 menos x, eu já sei várias coisas. Eu sei, vou fazer aqui do lado, eu sei, quando eu considero o ponto 1, eu tenho uma reta vertical. O gráfico, ele vem de menos infinito e vai para mais infinito. E aqui ele faz esse outro comportamento. Quando x é 0, vai dar menos 1. x0 é y, dá menos 1. Quando y é 0... Não, mas... Cadê? x0 dá 1. x0 dá 1, pronto. É aqui. Agora, então, de alguma maneira faz isso, depois vai para infinito. O fato é que esse comportamento aqui vai ser observado pela derivada desta função. Então, vou ter que calcular a derivada dessa função e observar que de 0 até 1, a função ela cresce. Ela cresce de 0 para 1. De 0 a menos infinito, de menos infinito para 0, ela decresce. Aqui ela cresce até um certo ponto, podemos chamar de máximo local. Até um certo ponto ela cresce e depois ela decresce e vai para menos infinito. Então ela fica crescente até um certo ponto, que seria um ponto em que ela se anula. Esse ponto ela atinge um máximo que é local, depois vai para menos infinito. E muito provavelmente aqui o 1 seria um mínimo local ou algum outro valor próximo de 1. Então, agora nós sabemos que além do comportamento dado pelos limites, também temos o comportamento dado pelas derivadas. Mas as derivadas de primeira ordem. Precisamos agora modificar isso e sofisticar, colocando aí derivadas de maior ordem, que vão nos dar, as derivadas de maior ordem vão nos dar exatamente essa coisa aqui que chamamos de curvatura. Observa que eu desenhei gráfico fazendo isso, né? Então, meio que ela está se curvando para cima. Se eu tivesse feito isso, ela estaria se curvando para baixo. Então, isso aqui é chamado de concavidade. E esse sinal da concavidade é dado pela segunda derivada. Então, você calcula a primeira derivada, ela te diz onde a função é crescente, decrescente ou constante. E a segunda derivada te diz onde a função ela tem concavidade para baixo ou para cima e onde exatamente ela muda de concavidade são os pontos de inflexão. E aí existem interpretações para as derivadas de ordem maior, que são outras interpretações. E no final das contas, o que nós queremos é interpretar o comportamento de uma função usando os instrumentos da análise que nós instituímos como sendo ferramentas do cálculo. Comportamento assintótico das funções do limite e o comportamento da função usando as derivadas. Mais que isso, por outro lado, o curso ele é definido usando um conectivo, que é o seguinte: cálculo diferencial. Eu vou escrever para vocês verem funcionando. Então é cálculo diferencial e integral. São dois cálculos. Esse cálculo que eu mostrei até agora é o cálculo diferencial, que é o que é estudado em cálculo 1. O cálculo que começa a ser estudado em cálculo 2 é o cálculo integral.
É o cálculo sobre as ferramentas das integrais, né? Que é o que eu pretendo começar na próxima aula. Então, eu vou concluir a minha exposição por aqui e vou deixar que vocês tirem dúvidas, caso vocês tenham. O que é que acharam? Conseguiram entender a exposição? Ficaram perdidos por falta de conhecimento mesmo? Por falta. Vocês não sabiam do que é que eu estava falando? Foi isso? Muita informação também, em pouco tempo, eu acho. Mas com o tempo vai dar certo. Ok, mas vamos então por partes. É, vinho na memória, ok. Vamos por partes então, vamos por partes. Então, me digam quanto à questão dos instrumentos que eu estou usando. Vocês acham que são positivos ou negativos? Falo instrumentos, a linguagem, Paint, fato da forma como foi exposto. É positivo esse tipo de exposição? Ok, então agora vamos para a questão técnica. Eu vou dividir a pergunta em três fases. Eu falei sobre funções, sobre limites e sobre derivadas. Sobre funções, vocês entenderam sim ou não? Ok. Quando eu falei sobre limites, aí foi quando eu fui lá e mostrei o comportamento de aproximação a um ponto, o limite sendo usado para estudar o comportamento da função quando o valor está próximo de um ponto que está na fronteira do domínio ou para valores muito grandes ou muito pequenos. Vocês entenderam sim ou não? E quanto à derivada? Eu fiquei na definição de derivada no final. Então foi isso que pegou vocês? Foi a definição de derivada? Ok. Então eu acho que vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar como atividade aqui no Classroom vocês fazerem uma, eh, uma pesquisa e definir
nesse caso, mostrar exemplos, né, de limites, definir o que é o limite, mostrar exemplos de limites e, por outro lado, buscar a definição de derivada e mostrar exemplos do cálculo de derivadas. Essa vai ser a atividade, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem até a próxima aula, tudo bem? É uma atividade que eu preciso que vocês façam pelo seguinte: a exposição que eu fiz hoje é uma exposição que todo aluno que faz cálculo 1 deve saber, assim, no mínimo, tá? Então, entra naquele acordo que nós fizemos, né? Nós vamos considerar a teoria como ponto de partida que vocês estão com deficiência em cálculo 1 e vamos tentar complementar essa deficiência. Mas para isso eu preciso que vocês se movimentem também, tá? Então, a exposição de hoje foi sobre conceitos que são de cálculo 1 e que vocês devem saber. Portanto, vamos atiçar um pouco isso, né? Então, a ideia seria definir o que é limite e mostrar algumas aplicações, definir o que é derivada e mostrar algumas aplicações. Seria isso. Mas aí eu já vou adiantar que eu vou procurar fazer aquela playlist que eu falei do cálculo 1, dos vídeos, das videoaulas do curso de cálculo 1, para que vocês possam, tendo dúvida, ir lá olhar esse vídeo. E tem os vídeos de cálculo 2, só que aí, se vocês estão com deficiência teórica, né, em cálculo 1, vocês vão ter dificuldade em acompanhar as aulas de integração, porque integrar é inverter derivada. Então, se você não sabe o que é derivada, você não vai entender não vai entender, não é? Integração, né? Mas bem, ô Marcos, eu vou colocar na classe, viu? O link, tá bom? Eu posto lá na classe do Classroom. Não precisam ficar ansiosos para que eu poste agora. Vocês teriam. Eu estou disponível agora para conversar sobre o curso, sobre. Ah, eu vou apresentar para vocês. Então, é isso que eu ia fazer no final, né? Eu vou fechar aqui. Vocês querem que eu, é, que eu envie para vocês isso aqui? Ou vocês acham que é interessante olhar só, ver o vídeo? Vocês querem que eu envie isso aqui? Sim, 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 sim. Tá bom, então eu vou gravar aqui. Só porque vocês pediram, hein? Interessa a aula 1. Aula 1. Vou chamar assim, Paint. Pois bem, então tá gravado, eu vou mandar para vocês também lá no Classroom, tá? Então vamos conversar sobre as coisas que vocês vão fazer e como vocês vão fazer, né? Cadê aqui? Deixa eu abrir cálculo 2. Acho que tem. Tem. Exatamente o modelo de atividade, né? Vou entrar aqui no modelo. Eu vou modificar o modelo. Salvar. 2. Colocar aqui. Então, esse é o modelo que eu vou postar lá no grupo, sala. Aí, vou colocar aqui no grupo da sala o modelo. Acho que vocês já conhecem o LaTeX. Alguém não conhece o LaTeX? Código da turma? Você não está na turma, Marcos? Isso aqui é o código da turma. Tá aí.
Entrei no período de reajuste, professor. Ok, ok. Como é que você soube desse link aqui? Alguém te enviou, foi? Isso, eu pedi no WhatsApp e aí me enviaram. Ok. Muito bom. Boa movimentação, né? Eu não tinha previsto que eu ia entrar no período de ajuste. Mas bem, não tinha percebido isso. Então vamos lá. Aí está a sala. Aqui eu já postei. Eu vou postar o que aqui? Ah, primeiro, alguém, alguém não conhece o LaTeX? Rian, né? Não conhece? Eu também não conheço, não. Ok, então vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é o LaTeX. Vocês vão precisar de duas coisas para usar o LaTeX, que é o BigTeX. Vocês vão usar o Mic, vão instalar o MikTeX. Eu coloco aqui, né? Precisa. Isso aqui é uma biblioteca, é a biblioteca. Os editores, o editor que eu uso. Enter. Deixa eu ver. É um compilador que vocês vão usar para gerar o texto da prova, por exemplo. Quando eu passar a prova para vocês, vocês vão fazer a prova nesse modelo. Está aqui. E como é que funciona? Literalmente vocês vão abrir o modelo, instalar o MikTeX, instalar o LaTeX ou usar o Overleaf e outras coisas parecidas e vão colocar aqui é porque aqui eu estou colocando o que é que eu pedi aos alunos de lógica, né? Para fazerem uma fotografia, mas vocês vão fazer lista de exercícios. Então deixa eu mudar aqui, né? Então isso aqui vai ser de cálculo 2. E vocês vão fazer exercícios. E veja que eu estou escrevendo como se fosse no Word, né? Usando a semântica da língua portuguesa, eu tenho aqui comandos, pacotes e, que fazem exatamente isso. E fazem ele interpretar o texto que está sendo escrito aqui como um texto da língua portuguesa, um texto em português com a gramática portuguesa e por aí vai. Então aqui seria o problema e vocês não precisam desses exemplos. E problemas. E aqui, eu vou deixar isso aqui. Eu aqui escrevo qualquer coisa, pois o professor nunca lê. Essa é uma boa crítica, autocrítica. Então vamos lá. Então tá aí.
o modelo, tá aqui meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vai estar modelo, o e-mail. E então, eu acho que já salvei no lugar certo. E aí, o que é que acontece? Vocês salvam e compilam aqui, né? E aí ele vai compilar uma paginazinha e vem isso aqui. Exatamente o que eu quero de vocês. É um PDF que tenha essa estrutura, que siga esse modelo e essa estrutura. Talvez tenha alguma dificuldade no início, mas que pode ser facilmente resolvida dando ali alguns manuais ou perguntando a alguns alunos que já foram meus alunos de lógica, mas passados, sabem que eu uso essa linguagem, né? Estimulo vocês usarem essa linguagem. E é uma linguagem que vocês vão usar para escrever artigos científicos, que vai ser muito útil para escrever o TCC e que vocês podem acabar usando a partir de agora para trabalhos acadêmicos. Por que isso? Primeiro, por causa da generalidade de textos que vocês são capazes de escrever usando esse compilador. Podem escrever textos. Eu vou passar para vocês, por exemplo, para vocês me entregarem integrais, cálculo, né, de integrais. Então, vocês, em vez de vocês estarem escrevendo à mão, vocês vão escrever aqui usando linguagens de programação para alguns cálculos. Tem uma forma bem simples, eu acho que o Overleaf se vocês tiverem o Overleaf, eu acho que é mais simples escrever no Overleaf do que escrever aqui no Technics. Tá? Porque lá parece que você escreve as equações e ele vai interpretar, é mais fácil dele interpretar e vocês escreverem para que ele interprete como equações matemáticas. Tem alguma coisa, alguém me falou certo dia que tem alguma coisa desse tipo. Tem essa simplificação em algum sentido. Mas bem. O fato é que seria isso, né? Teria esse modelo para vocês me entregarem de exercícios. Tem essa atividade que eu vou passar, vou até escrever. Não. Depois, não, já vou pôr colocar aqui como atividade. Criar título, primeira atividade. Instruções, que é a pesquisar a ação de limite, apresentar exemplos de ações, pesquisar a ação de dada, dar exemplo. Aí vocês já usam o formato do... Eu posso colocar aqui formato modelo, né? Cálculo do modelo. É, 100 pontos, data de entrega na próxima quarta. Hoje é... Por que tá quinta aqui? Hoje é quinta? Hoje é 9. Por que tá 10 aqui? Porque não é pra entregar hoje. Vai entregar dia 16 e sem tema. Então vocês entregam dia 16, é isso. Cá que vocês estão plagiando, vocês são criadores. Criar atividade. Pois bem, então tá aí criada a atividade e vocês têm que fazer essa atividade. Prestem atenção. E então tá aí o exemplo, né? O Mictec, tá lá. O modelo tá lá na atividade. O modelo tá aqui na atividade. 32. Tem 32 alunos. Caramba, e por que tão poucos aqui? Tem pouquíssima gente
Observa que tem 32 alunos matriculados, né? Pouca gente nessa aula, hein? Mas bem. Então, quanto à questão da atividade, alguma dúvida sobre a atividade? Deve ser Não, feita não, tranquilo, até a próxima tranquilo. semana. Limites e derivadas, né? Até a próxima semana. Bom? Professor, só uma dúvida. Caso eu queira entrar em contato com o senhor pelo e-mail mesmo, Por e-mail, veja, eu tô com uma agenda em que durante as tardes eu tenho reuniões e projetos e durante a noite eu tenho aulas, exceto quinta e sexta, durante a noite. Mas na quinta, na quinta noite eu tenho orientação da COA. Então eu teria, assim, eu tô com um horário para atendimentos, eu estou reservando a noite da quarta para cálculo 2. Entendeu? A ideia é que tenta, se for uma dúvida que você possa mandar por e-mail, faça isso. O Porque método aí, é como se fosse uma função, né? Basicamente é isso. o quê? eu acho que ele tá falando de PO. Não, não, não. É o cara aqui do meu lado. Ô, professor, é, eu esqueci, cara. Lembrei. Monitor. Você já comentou aqui nessa aula sobre monitoria? Isso, Ou vê se tem só. algo já? Então vamos lá. Estamos em processo de seleção de monitor. Tá? Então tá o processo exatamente amanhã eu vou fazer a seleção dos monitores para as minhas 3 disciplinas. E, naturalmente eu espero que tenha que eu venha a ter monitor para cálculo 2. É provável que eu tenha um monitor já voluntário, já existe um monitor voluntário. Então, ou seja, ele já tem bolsa, então ele não vai precisar de bolsa. É bem natural que ele tem interesse em ser monitor, então é bem natural que teremos monitor. Teremos tutor, isso já é certo. Tenho 2 tutores, um deles vai ser específico para essa disciplina. E o que ele vai fazer o que ela vai fazer é apresentar para vocês aplicações do cálculo 2. Aplicações que vão ser extraídas do livro do Stuart. Tá? Eu uso o livro do Stuart, 7ª edição, é a que eu estou usando. É a edição traduzida da edição americana. Tá? Que é a edição que vocês podem procurar ou na biblioteca, né? ou em outras plataformas. Eu não tenho como dar outras orientações a vocês, porque por enquanto não sei se vocês estão tendo acesso à biblioteca durante a noite ou se vocês estão tendo acesso durante a tarde. Eu não sei como está funcionando. Acesso à noite não, professor. Ok, mas então é uma coisa, por exemplo, que vocês poderiam, e aí eu estimulo que vocês façam, é que vocês determinem aí, olha, a gente não pode ir durante a tarde para a universidade, durante a noite a gente não está tendo biblioteca. Tá? Então vocês façam um documento ou um e-mail, mas conjunto, a turma inteira. Faz um só e-mail assinado por todo mundo e manda para a coordenação. Porque para a coordenação poder exigir esse tipo de estrutura da universidade, porque não é responsabilidade da coordenação, né? Nem é minha. Mas existe alguém responsável por isso, entende? Mas para a gente poder dizer para essas pessoas que não está funcionando, eu vou lá e ligo, olha, não está funcionando, as pessoas estão indo, mas quem não está indo? Quem foi que te disse que estava fechado, entendeu? É isso que a gente precisa que vocês digam o que é que não está funcionando. Então, inclusive sobre a questão do retorno às aulas presenciais. O que é que não está funcionando? O que é que está faltando? Quais as estruturas que deveriam ser melhores? Façam esse levantamento do que vocês estão sentindo que poderia ser melhor e peçam. Peçam aos professores, peçam aos coordenadores. Por exemplo, a questão do que é que o professor... Qual é a minha obrigação como professor? Eu tenho deveres a cumprir como professor. Eu não tenho não está a meu dispor a agir como eu achar que seja mais conveniente para mim. Não é assim que funciona. Antes de qualquer coisa, professores que vocês têm são servidores públicos.
E existe uma legislação que regula a funcionalidade do serviço público. E é essa Constituição que nós seguimos. Tá? Antes de tudo, somos servidores públicos. E depois disso, somos professores. A função de um professor no curso é ser responsável, no sentido acadêmico, pelo ensino específico das disciplinas de suas áreas de competência. Então, eu não devo ensinar, por exemplo, programação. Não está dentro das minhas competências ensinar programação. Ensinar cálculo está. Então, mas quando eu me responsabilizo pela disciplina de cálculo, existem instrumentos que devem ser analisados pelos alunos, que são a minha frequência às aulas e quando eu vou às aulas, que tipo de aula eu estou dando. Porque é exatamente sobre isso que vocês podem questionar. Que tipo de aula eu estou dando? Eu estou dando uma aula em que eu ensino a disciplina, ou eu fico falando sobre filmes? Ou eu fico contando piadas? Ou eu fico falando de política? Ou eu fico falando sobre o lanche que eu comi? Foi isso que eu fiz pela primeira hora de aula. Mas a questão é, qual é o conteúdo das minhas aulas? E como é que eu trato os meus alunos? Como é que eu trato vocês? Qual o respeito que vocês são tratados? Qual é a atenção que vocês são tratados? Então, essas questões elas devem ser levantadas. E vocês devem, no momento que se sentirem feridos por algum direito seus, vocês devem procurar conversar com os professores. Essa é a primeira atitude que deve ser tomada. Não um indivíduo, tá? É o que vocês devem entender, é que não é uma questão, no primeiro momento, que fere um indivíduo. Não estou dizendo que o indivíduo não possa falar, deve falar. Se um de vocês está sendo prejudicado, vocês devem me dizer. Mas vai além disso. Porque se eu estou prejudicando um de vocês, é muito provável que eu esteja prejudicando um grupo. E aí vocês, como grupo, devem se movimentar em busca de uma solução antes que se gere um problema maior por causa daquilo. Então não é porque, vejam, de acordo com as poucas informações que eu tenho, vocês estão fazendo cálculo 2 sem condições de fazer cálculo 2. Porque se eu seguisse a regra, eu estaria agora falando de técnicas de integração e que está dentro do escopo do que eu deveria fazer. E eu tenho certeza que metade de vocês, pelo menos, não estariam entendendo patavina do que eu estava falando. E aí, observa o conjunto de consequências que isso gera. Vocês estão agora fazendo estatística, na física, né? Muito provavelmente vocês estão fazendo física 1. E vai usar derivadas integrais. Então veja em que complicação vocês foram postos. Vocês devem procurar amparo para isso, né? E a coordenação é o lugar de vocês levarem essas questões. Então, primeiro conversar com o professor para buscar soluções. Se não conseguir, busque a coordenação em busca de soluções, porque vocês têm que ser bem tratados. No sentido de serem tratados com respeito, né? Vocês têm que ter o lugar. Veja, nós como professores temos que ter transparência. Eu tenho que dizer para vocês, eu tenho que ensinar tais coisas, eu vou ensinar de tal modo e eu vou fazer a avaliação de tal maneira. Pois bem, feito esse acordo, vocês estão cientes de como é que a disciplina vai ser feita. No final da disciplina, se eu não fizer aquilo que eu disse que eu ia fazer, ou se vocês não fizerem aquilo que acordamos que vocês iam fazer, então lá no final da disciplina a gente pode voltar e questionar as coisas que dizemos que seriam feitas. No momento em que por alguma razão, olha, hoje eu não posso dar aula. Pois bem, essas 2 horas de aula vão ser repostas quando? É a primeira pergunta que vocês devem fazer. Porque não só eu tenho que dar toda a carga horária da disciplina, como eu tenho que, no mínimo, dar 80% da carga de ementa da disciplina.
E eu tenho que dar 100% das horas de aula. Não é porque eu estou com dor de cabeça num dia que aquela aula foi-se embora. Não, eu tenho que dar a reposição daquela aula de alguma maneira. Que eu grave um vídeo, que eu poste a aula numa playlist, mas que eu tenha depois um momento para conversar com vocês sobre aquela teoria. Então não esse curso é um curso presencial, se baseia no fato de que você vai dialogar com os professores sobre a teoria. Então eu posto para vocês um vídeo em um momento e depois eu tenho que discutir com vocês o conteúdo daquele vídeo. Né? Então, em algum momento eu tenho que estar disposto a conversar com vocês sobre o conteúdo das aulas. Essa é uma das atividades acadêmicas que o professor deve fazer enquanto age como professor. Na questão de direitos, né? Então, eu tenho certos direitos e vocês também têm certos direitos. Eu não vou ficar aqui especificando quais são esses direitos, mas eu compreendo de uma forma mais geral, né? É de que enquanto eu estiver tratando vocês como aprendizes de cientistas, enquanto eu estiver me esforçando para ensinar a vocês, eu acho que e quando vocês estiverem se esforçando para aprender, estamos cumprindo com as nossas atividades. Então, e que isso seja a nossa força motriz, né? Que seja isso que façamos. Né? Então, a questão é que eu tenho como objetivo, ao final do curso, ou seja, é daqui a 3 meses, tenho como objetivo, daqui a 3 meses, estar podendo conversar com vocês e dizer que vocês evoluíram e aprenderam o que deveriam de cálculo 2 e que vão ter alguma dificuldade para aplicar esses conhecimentos, mas que não vai ser por causa de falta de teoria. Não vai ser porque a gente não discutiu aquilo, mas é porque vocês ainda devem aprender mais sobre aquilo. E sempre é isso. Ao final dos cursos, vocês estão preparados para aprender mais sobre aquelas coisas. Esse que é o objeto da coisa. Um outro aspecto, eu diria que vocês devem se unir. Assim, de se verem mais como uma identidade, uma entidade que tem direitos. Existem direitos que a universidade tem que dar para vocês. Né? Então, tem que dar estrutura. Vocês entraram num curso que tem certas estruturas mínimas. Você tem que ter professores regulares, as aulas têm que ser regulares. Então, no dia que não tem aula, vocês têm que procurar saber por que é que não teve aula naquele. Por que é que naquele dia tal professor não deu a aula? E quando é que ele vai repor aquela aula? Então, porque vocês têm que ter aula de segunda a sexta regularmente. E essa regularidade, inclusive, é uma questão pedagógica. Se eu dou para vocês uma aula a cada 15 dias, de meia hora, que tipo de disciplina é essa que nós estamos fazendo? Um curso técnico como Cálculo 2, por exemplo, não pode ser feito dessa forma. Nem um curso de Cálculo 1. Não pode ser feito dessa forma. Por exemplo, se você vai estar fazendo um curso à distância, existe todo um suporte na plataforma da universidade que você está fazendo o curso para você conversar com pessoas sobre aquele conteúdo. Então, nem no ensino à distância você está estudando sozinho. Não existe plataforma em que não existe curso universitário. Não existe curso universitário em que o aluno estuda sozinho em uma primeira instância, ou seja, nos primeiros semestres, primeiros períodos do curso. É possível que vocês venham a ter cursos no período profissional e que vocês vão ter uma carga de trabalho, uma carga de estudo individual muito maior do que a carga dada ali na disciplina em conjunto. Mas porque isso é próprio da disciplina. Inclusive, por exemplo, projetão. É uma disciplina que vocês vão fazer lá no 8º período, mais ou menos. E é uma disciplina em que vocês vão muito mais produzir do que
ficar conversando com a professora sobre a teoria. Porque não tem teoria no final das contas. É tudo que vocês já estudaram até aquele momento. Ou seja, é toda a teoria do curso até aquele momento. E aí vocês vão usar aquilo de forma prática. É isso que acontece lá na disciplina de projetão. Aquela disciplina faz todo sentido ser com poucos diálogos, com poucos encontros, mas uma disciplina de lógica, ou de geometria, ou de cálculo não pode. E principalmente no primeiro momento. Vocês, alunos de primeiro período, vocês têm que ter atenção acentuada. Literalmente, vocês são crianças no parque de diversões. E aí a gente deixa vocês soltos lá e vocês vão. A primeira coisa que vocês fazem é ir para o tanque do tubarão. O que acontece, né? A gente já sabe que vai acontecer tragédia. Mas bem, tirando a ironia das possibilidades. Então tá posta a atividade, vamos voltar ao curso. Tá posta a atividade, vocês entregam na próxima semana. Então vamos marcar as aulas sempre nas quartas-feiras, começando às 7 horas e indo até às 9 na exposição. E depois eu abro para vocês tirarem dúvidas. Logo no início da aula também seria interessante termos uma conversa, né, antes de começar a exposição, para que vocês possam dizer o que é que sobre a evolução de vocês nessa semana, o que é que vocês conseguiram evoluir, e aí eu vou colocar como atividade individual assistirem às aulas que eu vou colocar, as aulas de cálculo, as aulas de cálculo na playlist. Vou colocar o link no Classroom das listas das aulas de cálculo 1, das listas das aulas de cálculo 2. Eu acho que talvez já tenha postado, mas vou reforçar isso. Que aí vocês vão ter que ir assistindo as duas aulas ao mesmo tempo. Assistir uma aula de cálculo 1 e uma aula de cálculo 2 para ir ponderando, porque a gente não pode parar a teoria de cálculo 2. Tá? Então, na próxima semana, começamos a integração e vamos começar. Eu vou saber que vocês vão ter alguma dificuldade de entender a parte técnica da coisa, mas vou desconsiderar essa dificuldade a princípio e vamos enfrentar essa dificuldade juntos. Tem algumas questões que vão ser irrelevantes no sentido técnico, que a gente vai conseguir passar por cima dessas questões. São questões específicas, a gente só volta a elas quando for conveniente. Então a gente pode fazer o curso de cálculo 2 desconsiderando a princípio as dificuldades que vocês venham a ter de cálculo 1, e pontualmente a gente pode ir tirando essas dúvidas. Mas bem, vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Professor, você sabe dizer se todas as monitorias vão ser online ou presencial? Essa é uma boa questão. Fui perguntado sobre um dos monitores, sobre a questão da monitoria, se poderia ser remota, né? É porque ele está no estado remoto. E se o ensino está sendo híbrido, ou seja, se professores estão podendo ficar remoto, então acredito que também alunos que estejam no estado remoto possam se candidatar a ser monitores e, se aprovados, devem ser aceitos como monitores. Então aí não sei como é que ficaria essa questão da monitoria, se seria exclusivamente presencial ou exclusivamente remota ou híbrida. Essa é uma questão que nós temos que discutir, eu acho que entre a coordenação e as turmas, né? Por exemplo, minha turma ela é remota. Então faz sentido que as monitorias também sejam remotas, né? Agora, isso porque, no sentido prático, os nossos encontros eles são às quartas-feiras de forma remota, e provavelmente os monitores esperam que o grupo de alunos que esteja fazendo essa disciplina tenha como atingi-lo, e talvez a gente possa fazer a coisa híbrida, talvez presencial para os que possam e remoto para os que possam. Eu não sei como é que seria isso, não tenho como te responder isso de forma definitiva. Eu nem sei se essa coisa está definida
como eu te passei, né? Nem sei Tá se certo. isso... Oi? Não, não. Pois bem. Mais alguma questão? Certo. Sem mais questões, então vamos concluir por hoje, né? Eu vou concluir aqui.